Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós faremos a discussão do texto presente no campo Conexões e também faremos a correção da tarefa da página 49. Peço que vocês pausem o vídeo, abram na página 48 da apostila e acompanhem a leitura do texto presente no campo Conexões. O título do texto é Unidos pela Água. Pense num dos nossos ancestrais que viveram na África 1 milhão de anos atrás, ou num dinossauro que viveu há 70 milhões de anos. Ou ainda, imagine um búfalo que vagava pelo meio oeste americano milhões de anos antes da chegada dos seres humanos. Seja o que for que resolva levar em consideração, este organismo bebeu água durante toda a sua vida. Essa água estava presente em cada gole, em cada grão, peixe ou carne que ele consumia. As moléculas de água se tornaram parte deste organismo e dele voltaram para a terra como sangue, suor, urina e vapor d'água exalado. Mas encha um copo com água. Esse copo que você segura nas mãos hoje contém mais de 10 milhões de moléculas de água que um dia passaram pelo corpo do búfalo, mas mais de 10 milhões de moléculas que percorreram o corpo dos dinossauros e mais de 10 milhões de moléculas que estiveram em contato com nossos ancestrais africanos. A água que bebemos nos une estreitamente aos seres vivos que habitaram o planeta antes de nós, aos que nele vivem atualmente e aos que estarão aqui no futuro. Então, abaixo desse texto tem duas perguntas que eu peço que vocês respondam no caderno. Não esqueçam de colocar a data de hoje, colocar também a página, então vocês vão colocar lá a data de hoje, página 48, letra A. Então, nós vamos responder essas duas perguntas aqui, ó. A letra A pergunta: você concorda com o fato de que a água que hoje faz parte do seu corpo, um dia pode ter feito parte do corpo de um dinossauro? Justifique sua resposta. Então, o segundo texto está afirmando que a água que nós bebemos hoje, que está disponível para nós, já fez parte do corpo de um outro ser vivo, né? Seja ele um búfalo, um dinossauro. Então, aqui pede para justificar sua resposta. Então, sim, né? As moléculas de água podem ter retornado ao ambiente e podem fazer parte do corpo humano. Então, lembrem que durante a nossa vida, nós consumimos água e nós consumimos outros seres vivos que também consomem água. Então, ao comer um peixe, uma carne, esse animal também teve na sua alimentação água, tanto na forma de água líquida, quanto na ingestão de outros seres vivos. Então, nós absorvemos essa água através da nossa respiração e ao bebermos a água, né? E quando nós eliminamos essa água, seja pelo suor, pelas fezes, pela urina, essa água volta ao meio ambiente e vai poder fazer parte de outro ser vivo, do corpo de outro ser vivo, né? Então, vocês vão responder na letra A que sim, né? E vocês vão colocar lá que as moléculas de água podem ter retornado ao ambiente e podem fazer parte do corpo humano, certo? Letra B, diz assim: como a água do dinossauro ou do búfalo pode ter passado para o ambiente? E de que maneira a água pode ter retornado à superfície? Então, como que a água pode passar para o ambiente? Então, lembrem que a água que nós bebemos ou que nós ingerimos através da ingestão de outros seres vivos, por exemplo, como a tia Letícia acabou de citar, quando nós ingerimos um outro animal que também tem no corpo dele presente as moléculas de água,
essa água retorna para o ambiente através da nossa respiração. Lembrem que no processo de respiração nós eliminamos gás carbônico e água, vapor de água. Então, através da nossa respiração, nós vamos eliminar a água. Através da nossa transpiração, quando nós suamos, lembrem que o suor é uma maneira do nosso organismo manter a temperatura corporal. Então, através da transpiração, através da respiração, através da urina, das fezes, essa água retorna ao ambiente, tá? E daí ele diz, né, ó, e de que maneira ela pode ter retornado à superfície. Então, até durante a decomposição do nosso corpo, então quando nós morrermos, essa água vai voltar para a superfície através da decomposição feita por fungos e bactérias, tá? Então, aqui vocês vão colocar que ela retorna para o ambiente através da respiração, da transpiração, da urina e do nosso sangue, das nossas fezes. E ela retorna a essa superfície a partir da decomposição do nosso corpo, tá? E ela pode fazer parte futuramente ao corpo de outro ser vivo. Agora, nós faremos a correção da página 49. Eu peço que vocês continuem com o caderno em mãos, porque alguns dos exercícios precisam ser resolvidos no caderno, tá bem? Então, vamos lá. O primeiro exercício nós vamos resolver na própria apostila. Então, diz assim no número 1. As afirmativas a seguir são sobre a água e a sua importância. Assinale V as que são verdadeiras ou F para as que são falsas. Depois, nessas linhas aqui embaixo, nós vamos reescrever, corrigir as que são falsas, tá? Letra A. A água auxilia na manutenção do equilíbrio ambiental? Sim, correto, né? Lembrem que inúmeras espécies, tanto vegetais quanto de seres vivos, dependem da água. Então, essa biodiversidade depende dessa manutenção de água, tá? Então, a letra A verdadeira. Letra B. Todos os seres vivos precisam da água na mesma quantidade? Então, aqui é falso, né? Existem alguns seres vivos que precisam de maior quantidade de água e alguns de menor quantidade. Então, lembrem que a composição corporal, nossa composição corporal, é de cerca de 70% de água. Mas existem alguns animais, por exemplo, os animais que vivem na água, eles dependem de uma maior quantidade de água, porque eles não vão usar a água somente nos processos vitais, por exemplo, como respiração, transpiração. Eles necessitam da água como o ambiente para eles sobreviverem, né? Os animais terrestres não têm essa necessidade tão grande quanto os animais que vivem da água, né? Então, eles não têm a mesma dependência, não dependem da mesma quantidade de água. Então, por isso aqui é falsa, tá? Então, vocês vão colocar aqui como justificativa que os diferentes seres vivos também precisam de diferentes necessidades de água. Então, aqui não são todos os seres vivos que precisam da mesma quantidade de água. Os seres vivos precisam de quantidades diferentes de água. Vocês poderiam corrigir dessa maneira aqui, né? Que os seres vivos precisam de quantidades diferentes de água, tá? Na letra C, diz assim: os seres humanos têm cerca de 20% do peso corporal formado por água. Então, está falso, porque nós, tanto quanto a Terra tem 70% de água e 30% de solo. Nós também temos na nossa composição 70% do nosso peso corporal é formado por água. Então, por isso que aqui é falso. Então, vocês podem reescrever essa frase colocando aqui que os seres humanos têm cerca de 70% do peso corporal formado por água, tá? Quem tiver dificuldade, está reescrito aqui embaixo. Letra D. As pessoas precisam repor somente a água perdida pelo suor? Falso. Lembrem que nós perdemos a água através da nossa transpiração, que é o suor, através da nossa respiração, da urina, das fezes, né? Então, nós precisamos repor
toda a água perdida no nosso corpo, né? Perdida através da respiração, da transpiração, da urina, das fezes, não somente a água perdida através do suor. Por isso que essa alternativa é falsa, tá? Quem tiver dificuldade, pause o vídeo, copiem a justificativa de por que essa alternativa é falsa. Letra E. Nas grandes cidades, o consumo de água é muito grande. Correto. Lembrem que quanto maior a população, maior será a necessidade de água, porque quanto mais pessoas, maior será o consumo, né? Portanto, a letra E é verdadeira. O exercício 2, 3 e 4 precisam ser resolvidos no caderno, tá? Então, vocês vão colocar agora lá, página 49, número 2. Então, diz assim: as florestas tropicais abrigam grande diversidade de vida e um dos motivos é a sua grande disponibilidade de água. Já os desertos não têm tantas espécies por serem muito secos. Reflita sobre o assunto e responda a questão: qual é a relação de disponibilidade de água e a quantidade de espécies em um determinado local? Então, lembrem que os seres vivos necessitam de água para sobreviver. Então, em locais, como aqui diz, que tem maior disponibilidade de água, vai ter uma maior diversidade de espécies. Já os que têm menor quantidade de água, como os desertos, como são muito secos, né, a chance de sobrevivência de algum ser vivo é menor. Então, aqui pergunta, né, qual que é a relação da disponibilidade de água com a quantidade de espécies. Então, vocês podem colocar lá que os seres vivos dependem da quantidade de água, da disponibilidade de água, né? Então, em lugares com maior quantidade de água, vão existir mais espécies, e lugares com menor quantidade de água vão ter menos espécies, porque a chance de sobrevivência é menor, tá? Se vocês quiserem responder com outras palavras, responder com as palavras de vocês, né? Desde que tenham o mesmo sentido, vocês podem responder, tá? No número 3. Ao viajar por uma estrada, um motorista para em uma bica de água cristalina, cristalina quer dizer límpida, e mata a sua sede. Podemos dizer com certeza que a água que ele bebeu é potável, por quê? Então, embora a água seja cristalina, seja clarinha lá, né, incolor, por mais que ela não tenha cheiro, por mais que ela não tenha gosto, eu não posso dizer que ela é potável. Por quê? Porque para ser potável, para não ter perigo de causar nenhuma doença, ela tem que ser livre de micro-organismos causadores de doença. Então, aqui, nós não podemos afirmar que, por mais que a água seja cristalina, que ela é potável. Então, aqui, não podemos afirmar isso. Por quê? Porque ela pode ter presente nessa água micro-organismos causadores de doença, tá? Então, lembrem que para a água ser potável, ela não pode conter esses micro-organismos causadores de doença. E a água precisa, né, ser sem gosto, sem cheiro e sem cor, e para ser considerado potável, sem micro-organismos, tá? Aqui ao lado vai falar dos sistemas de abastecimento de água, que a tia Letícia vai falar para vocês daqui a pouco. Então, aqui diz aqui, ó, como se fosse uma parte complementar. Os sistemas de abastecimento de água para consumo humano são instalações compostas por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a região de captação da água, então desde a captação lá do rio, até as suas residências destinadas à produção e ao fornecimento coletivo de água potável por meio de redes de distribuição. Então, depois que a água é captada, ela passa por uma rede de tratamento e depois ela é disponibilizada para todas as partes da cidade, para todas as residências, indústrias, supermercados, hospitais. Então, para toda a cidade, para que seja feito esse fornecimento coletivo, ou seja, para todas as pessoas.
embora nem todas as partes de uma cidade recebem água tratada, né? Então, se a gente pegar regiões mais distantes dos centros urbanos, muitas vezes as regiões rurais, nem todas elas recebem água tratada. Então, muitas delas precisam ou coletar água da chuva ou de poços para que possam usar tanto para beber, para cozinhar, para higiene, né, para irrigação, para alimentação dos animais e para dar água para esses animais, tá? Então, no número 3 diz assim, no número 4. A água é fundamental para a vida e sua qualidade é um fator de proteção à saúde e de prevenção de doenças. O acesso à água tratada é um determinante para a saúde, bem como para outros fatores relacionados, tais como o fornecimento de água, coleta e destinação final dos esgotos, das águas da chuva e dos resíduos sólidos. Os gráficos a seguir mostram a quantidade de sistemas de abastecimento de água sem tratamento e a taxa de internação hospitalar devido à diarreia, um sintoma de doenças transmitidas pela água, no ano de 2013. Observe-os e responda as questões. Então, no primeiro gráfico, mostra o percentual dos sistemas de abastecimento de água sem tratamento. Então, quanto por cento tem de abastecimento de água que não passa por um tratamento para essa desinfecção. E aqui mostram nessas regiões, né, qual que é a taxa de internação por diarreia por 100 mil habitantes. Então, notem que aqui no primeiro gráfico, a região que tem maior abastecimento sem tratamento é a região norte, e é também a região norte, a região que tem maior quantidade de pessoas internadas por causa de diarreia, que é um dos sintomas causados por micro-organismos causadores de doença e que estão presentes nessa água. Em segundo, nós podemos observar aqui a região nordeste, e também é a região nordeste a segunda região que tem a maior quantidade de internação causadas, né, com sintomas de diarreia. E a mesma coisa nós podemos observar nas próximas regiões. Então, aqui a região sudeste é a terceira, a região sul é a quarta e a região centro-oeste é a quinta. Então, aqui a região sudeste é a que menor tem quantidade de internações. A segunda que tem menor quantidade de internações com sintomas de diarreia é a região sul. E em terceiro é a região centro-oeste. Na letra A diz aqui, qual é a região com maior percentual de sistemas de abastecimento de água sem tratamento? Então, nós vamos olhar aqui no primeiro gráfico. Então, a região norte é a que tem o maior percentual. Tá? Então, vocês vão responder lá na letra A, podem colocar lá no caderninho. Número 4, letra A. Região norte. Letra B. Qual é a região com maior taxa de internação hospitalar de pessoas com diarreia? Então, notem que aqui no segundo gráfico, né, a região que tem a maior índice de pessoas internadas com diarreia também é a região norte. Então, letra B, região norte. Letra C. Como está a região em que você mora em relação aos sistemas de abastecimento de água sem tratamento e aos casos de diarreia? Então, se vocês forem pesquisar, nesse mesmo período que aqui o gráfico foi feito em 2013, no município de Prudentópolis, em 2013, tinham 15 localidades rurais que não tinham tratamento de água, não recebiam essa água tratada pela Sanepar. Atualmente, essa quantidade de pessoas que não recebem água tratada diminuiu. Porém, ainda existe uma grande parcela, né? Nós podemos dizer que a maior parcela da população recebe água tratada. Mas ainda existem várias dessas comunidades que não recebem água tratada. Então, elas precisam captar a água da chuva ou retirar a água de rios ou de poços para
poder atender as atividades essenciais, né? E para manter tanto os animais que elas têm, dar água para esses animais, e quanto para consumo próprio, tá? Então, se vocês quiserem registrar aqui que em 2013 existiam 15 localidades rurais no município de Prudentópolis que não recebiam água tratada, vocês podem registrar, tá? Esse número diminuiu, porém ainda existem pessoas que não recebem. E dependendo do local da onde essas pessoas retiram a água, se a água não for potável, ou seja, não for livre de micro-organismos, ela vai causar diarreia. Lembrem que se for feita a coleta de um local que eu não sei se está livre de micro-organismos, eu devo ferver a água. Porque quando a água atinge os 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição, esses micro-organismos vão morrer, então não vai ter a chance dessa pessoa ter diarreia, tá? Então, caso, né, aqui já poderia até responder aqui no número 3, né, que quando uma pessoa bebe a água, não importa que ela seja só cristalina, ela precisa ser potável, livre de micro-organismos, senão pode causar diarreia, tá? Então, lembrem que se vocês não estão num local que não tem água tratada, vocês devem ferver a água e esperar ela esfriar antes de consumir, tá? Letra D. Analisando os gráficos, o que você pode afirmar sobre a relação entre o acesso de água tratada e os casos de diarreia? Então, eu quero que vocês registrem aqui que por que aqui na região norte, que é a região que menos tem tratamento de água, é a região que mais tem casos de diarreia. Porque a água não tratada, ela tem presente nela, muitas vezes, micro-organismos que são causadores dessas doenças. Então, para a gente não ter essas doenças causadas por esses micro-organismos, ou a água precisa ser tratada ou fervida a 100 graus Celsius, tá? Até atingir a temperatura de ebulição, tá? Então, vocês podem colocar aqui que esse sintoma é comum por causa do consumo da água não tratada, certo? Agora eu quero que vocês assistam o videozinho que mostra sobre o tratamento da água. O caminho da água começa na captação, que pode ser superficial ou subterrânea. A captação superficial é feita nos lagos, rios ou represas. Já a captação subterrânea é feita por meio de poços artesianos. Em seguida, a água vai para as estações de tratamento, onde passa por modernos processos. O processo de tratamento da água começa com a oxidação, que é o processo de injeção de um agente oxidante na água para tornar insolúveis os metais presentes. O segundo passo é a coagulação, que através da adição de coagulantes promove a desestabilização das partículas de sujeira. Para otimizar o processo de coagulação, adiciona-se a cal, que mantém o pH da água no nível adequado. Depois disso, a água passa pelo processo de floculação, formando flocos mais consistentes, pesados e de maior tamanho. Já na decantação, os flocos formados no processo anterior separam-se da água, indo para o fundo dos decantadores. Em seguida, a água passa pela filtração, quando são retiradas as impurezas que não sedimentaram. Depois da filtração, é feita a desinfecção. Nessa etapa, a água recebe um agente desinfetante para eliminar germes nocivos à saúde. Além disso, é feita a correção de pH, que é a adição de mais cal para proteger as redes de distribuição e das casas contra corrosão e incrustações. Por fim, é realizada a fluoretação da água através da adição de compostos químicos à base de flúor, com o objetivo de reduzir a incidência de cáries dentárias. A Copasa mantém um controle rigoroso da qualidade da água em todas as etapas do sistema de abastecimento. Olá! Hoje vou mostrar para vocês como a Tubarão Saneamento faz a água chegar limpinha e pronta para o consumo na sua casa.